Você saiu de um relacionamento e está com muita dificuldade para esquecer a pessoa? O término tem sido muito difícil para que você consiga superar? Você está com dificuldade de seguir a sua vida após o término? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como esquecer uma pessoa que a gente amou muito. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever nesse canal. Aqui falamos sobre muitos assuntos que vão te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Então vamos lá? O fim de um relacionamento pode ser uma das experiências mais dolorosas que a pessoa vai experimentar aí ao longo da vida. É muito difícil terminar um relacionamento com uma pessoa que você passou aí um tempo juntos, né? Tinha aí uma rotina, que essa pessoa ela cumpriu aí um papel muito importante na sua vida, esteve com você em momentos muito importantes. É muito difícil romper e entender que a vida precisa seguir, que você precisa esquecer essa pessoa que um dia foi muito importante para você. Então, para a gente começar a pensar aí nesse processo de esquecimento, né, para esquecer uma pessoa que um dia foi muito importante, a gente precisa entender como a nossa memória, como a nossa mente funciona. Para que uma ideia ocupe um espaço na nossa consciência, é importante que ela cumpra duas condições. Essa ideia precisa ser relevante e essa ideia também precisa ser admissível. Ela precisa ser aceitável por nós para que ela fique aí na nossa consciência. O que acontece? Quando a gente tem aí uma ideia que ela é carregada de emoções essas que são difíceis para nós manter na consciência, essa ideia ela vai ser reprimida, ela vai para o inconsciente. Vou dar um exemplo para a gente conseguir entender melhor, para ficar mais claro, né? Quando a gente é criança, ali pelos 4 anos, a gente passa pelo complexo de Édipo. Essa é uma fase que todas as crianças vão passar, segundo a psicanálise. Então, no complexo de Édipo, os meninos, eles rivalizam com o pai e as meninas rivalizam com a mãe. Então, nesse momento, os meninos sentem muito ódio pelo pai e as meninas sentem muito ódio pela mãe. E esse ódio, essa emoção é muito difícil para a criança suportar. Então, aos pouquinhos, ali com a elaboração do complexo de Édipo, isso vai se estruturando na psique da criança, é um momento muito importante. E essa ideia, como ela é carregada de emoção, é muito difícil suportar a ideia de que a gente odeia o nosso pai ou odeia a nossa mãe nesse período. Então, essa ideia vai ser reprimida, vai para o inconsciente, a gente vai seguir com o nosso desenvolvimento. E esse é o caso, então, de uma ideia que foi reprimida. Quando uma ideia ela é irrelevante, ela é admissível, ok, ficar na nossa consciência aquela ideia, mas ela é irrelevante, essa ideia ela vai sendo esquecida. Por exemplo, você lembra o que você comeu na quarta-feira passada? O que você almoçou? Eu não lembro o que eu almocei na quarta-feira passada. Isso acontece porque é uma ideia irrelevante, eu não estou pensando sobre isso, almoçar aí faz parte da minha rotina, então não é algo que eu prenda a minha atenção, que seja relevante eu manter na minha consciência. Mas o que acontece? Mesmo a ideia sendo irrelevante, essa ideia, apesar de ser esquecida, ela vai para um banco de dados. Ela não vai para o inconsciente, ela não precisa ser reprimida porque ela não me traz emoções doloridas, mas ela vai para um banco de dados de ideias irrelevantes. Ela vai ficar ali. Então vamos aí recapitular. Se a ideia for relevante, mas não for admissível por nós, pelo nosso psiquismo, essa ideia ela vai ser reprimida para que a gente consiga se proteger das emoções que essa ideia fazem a gente sentir. Mas se a ideia for irrelevante, porém ela for admissível, ela vai ser esquecida, ela vai para um banco de dados de ideias esquecidas, de ideias irrelevantes. E aí a gente consegue esquecer tranquilamente. Então, o que acontece? Mesmo essas ideias, elas terem sido esquecidas, elas ficam nesse banco de dados que eu citei, e para que a gente acesse essas memórias, a gente precisa de conexões. Eu vou dar mais um exemplo além da questão do almoço, né? Você teve aí no ensino fundamental, no 4º ano do ensino fundamental, você teve um amigo, uma pessoa muito importante para você fazia tudo com essa pessoa, no intervalo você estava sempre com ela, vocês saíam juntos,
vocês jogavam futebol juntos, enfim. Uma pessoa aí muito importante, mas que com o tempo, né, com a vida acontecendo, você acabou se distanciando dessa pessoa, não tem mais notícias, não sabe o que aconteceu com ela. Então essa pessoa ela foi esquecida, ela ficou aí nesse banco de dados de ideias irrelevantes, porque hoje na sua vida, na sua realidade, não faz sentido mais essa relação. Fazia sentido porque era algo aí da escola, né, de convivência, mas hoje essa pessoa já seguiu o seu caminho e você também seguiu o seu. Só que se a gente começar a falar dessa época do ensino fundamental, você vai se lembrar dessa pessoa, você vai fazendo conexões que vão fazendo essas memórias elas virem aí para a consciência, você vai se lembrar do que você fazia com ela, de como que era, os intervalos, enfim. A mesma questão sobre o almoço, se a gente começar a falar e você ir buscando conexões, por exemplo, bom, na quarta-feira eu acordei, eu fui resolver um compromisso, aí eu passei no mercado, aí eu comprei uma lasanha, sabe? Então você vai se lembrar que na quarta-feira você almoçou lasanha. Mesmo que essa ideia ela não esteja acessível para você a primeiro momento, você vai buscando conexões. Quando você entre em contato com essas conexões, essa ideia ela vai reaparecer, ela vai voltar para sua consciência naquele momento, porque a gente está falando sobre esse assunto. Então, com relação a esquecer uma pessoa, né? Se você não consegue esquecer essa pessoa, ela tem aí uma relevância importante ainda na sua vida e você ainda está se conectando com essa pessoa, com essa ideia, com essas memórias de alguma forma. Então, como fazer aí para esquecer uma pessoa? Que pensar sobre ela ainda te traz muito sofrimento, ainda é muito dolorido. É importante a gente fazer aí toda essa compreensão de que as ideias elas possuem conexões e que se a gente se conecta a essas outras questões associadas a essa ideia, automaticamente a gente vai se lembrar dessa ideia principal. Então, se você terminou um relacionamento, mas você fica constantemente vasculhando as redes sociais dessa pessoa, ou se amigos em comum aí ficam te dando notícias sobre essa pessoa, se você frequentemente está entrando em contato com essas conexões que vão te lembrar, que vão te remeter a essa ideia principal, a essa pessoa que você não consegue esquecer, dificilmente essa ideia vai para o banco de dados. Isso vai ficar sempre aí na sua consciência, te causando certos prejuízos, né? Te causando sofrimento. Então, para a gente conseguir aí superar uma pessoa, esquecer uma pessoa, é importante entender que essa pessoa precisa ficar no lugar onde ela ficou. Então, se a relação terminou lá no passado, é importante deixar que a pessoa fique no passado. Entender que a relação terminou, que você precisa seguir a sua vida, que você precisa se abrir para novas ideias, né? Então, se você estiver aí muito fixado numa pessoa do passado, como que você vai ter essa abertura para conhecer novas pessoas, para seguir realmente a sua vida? Então, é muito importante que esse processo seja compreendido, né? Que para esquecer, a gente precisa parar de acessar. Enquanto a gente acessa, essa pessoa tá viva na nossa memória. E também acontece de a gente fantasiar muito, né? Como que seria se eu tivesse com aquela pessoa? Como que seria a minha vida hoje? Como que a pessoa estaria hoje se ela estivesse comigo? Então, a gente fica aí alimentando e trazendo mais conexões para essa ideia. E isso não é o ideal quando a gente quer esquecer alguém. Então, nesse processo de esquecer uma pessoa, é importante entender que ela precisa ficar no passado e parar de se conectar a ideias que vão remeter a essa pessoa, sabe? Então, se tem pessoas aí te dando notícias sobre essa pessoa que você quer esquecer, peça para que essa pessoa não fale mais sobre isso, que você precisa seguir aí a sua vida, né? Tente se controlar com relação a vasculhar as redes sociais e entendendo que sempre que você se deparar com uma foto, com uma informação nova dessa pessoa, ela vai reacender aí na sua memória, vai ficar mais difícil ainda esse processo de esquecimento. Então evite vasculhar as redes sociais dessa pessoa, evite aí a curiosidade, porque essa curiosidade só vai fazer com que você continue se conectando a essa pessoa que você precisa esquecer, que te faz mal lembrar. Então, esse é o processo aí de esquecimento, é assim que funcionam as memórias
na nossa mente. Então, entendendo tudo isso, talvez facilite um pouquinho o seu processo para que você consiga esquecer essa pessoa. Então, gente, esse era o vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Deixe nos comentários o que esse vídeo fez você pensar, se fez sentido para você. Coloque aqui para que haja aí uma troca de ideias. Eu sempre gosto de falar o quanto eu acho isso interessante, essa troca de ideias com outras pessoas que têm essa questão em comum. Acho isso muito rico. Então, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e entregue para mais pessoas que estejam precisando desse conteúdo. Se inscreva no canal, faça parte aí da nossa comunidade, né? Aqui falamos sobre muitos assuntos de saúde mental para te ajudar aí a cuidar do seu bem-estar emocional. E ative o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Então, gente, esse era o vídeo. Até mais!